Na aula anterior, iniciamos a análise da propagação retilínea da luz no espaço livre através do princípio de Huygens-Fresnel. Definimos as ondas de Fresnel como a subdivisão da frente de onda em anéis circulares com o centro no polo da frente de onda e calculamos os seus respectivos raios. Na aula de hoje, daremos continuidade à análise matemática do fenômeno e determinaremos a função de onda resultante no ponto de observação P. Como nós vimos na aula anterior, o princípio de Huygens-Fresnel nos diz que a onda no ponto de observação P é o resultado da interferência de ondas secundárias provenientes de uma região anterior a P. Logo, se a onda em P é resultado de uma interferência, precisamos determinar a fase dos elementos de onda que interferem. No caso, nós precisamos determinar as fases das zonas de Fresnel. Então, para calcular a fase da zona, basta multiplicarmos o número de onda K pelo raio da esfera centrada em P para aquela respectiva zona, certo? Então vamos lá. Para a primeira zona, né, nós temos que a fase vai ser igual ao número de onda vezes o raio R1. Então nós temos que KR1 vai ser igual a K que multiplica o raio R1. O raio R1 é Z mais lambda sobre 2. Isso aqui vai me dar como resultado Kz mais K vezes lambda sobre 2, né? Só que K é 2π sobre lambda vezes lambda sobre 2. Então, para a primeira zona, nós temos Kz mais π como sendo a primeira fase, né? A fase da primeira zona de Fresnel. Isso significa que a primeira zona de Fresnel, certo? Ela está defasada de π em relação ao polo da minha frente de onda. E aí vamos lá para a segunda região, para a segunda zona de Fresnel. A segunda zona de Fresnel, a fase vai ser dada por K vezes R2. Então vai ser K que multiplica Z mais lambda. O procedimento é o mesmo. Isso aqui vai ser Kz mais K vezes lambda. K é 2π sobre lambda vezes lambda. Isso aqui vai me dar uma fase para a segunda zona de Kz mais 2π. E aí nós vemos que na segunda zona a defasagem é de 2π em relação ao polo da onda. Kz, né, o termo Kz seria a fase do polo da onda, né, do polo relativo à frente de onda sigma. E aí nós continuamos, né, para a terceira zona. A fase da terceira zona vai ser K vezes o raio R3. Lembrando que esses raios são raios das esferas centradas no ponto de observação P, certo? Então, K vezes R3 vai ser igual a K, que multiplica R3. R3 é Z mais 3 sobre 2 lambda. Multiplicando, nós temos que a fase da terceira zona vai ser Kz mais 2π sobre lambda, que multiplica 3 lambda sobre 2. E a fase da terceira zona vai ser igual a Kz mais 3π. Deixa eu ajeitar esse 3, está parecendo um Z. Ok? Então, assim, vocês veem que quando eu passo para a onda subsequente, a diferença de fase em relação ao polo da frente de onda sigma é acrescida sempre de π. Então, eu posso dizer que a diferença de fase entre uma determinada zona e o polo da frente de onda
vai ser dada por isso aqui, ó, que eu vou fazer para N zonas. Então, eu vou ter que KRN, que seria a fase da enésima zona, seria igual a KZ seria a fase do polo da onda, mais NP, certo? Lembrando que a diferença de fase em relação ao polo vai sempre aumentando π radianos. Então, a diferença de fase entre a enésima zona e o polo da frente de onda, sigma, vai ser igual a NP. Essa relação, como vocês podem ver aqui à direita e acima em vermelho, ela vai ocorrer para cada uma das zonas de Fresnel. A diferença de fase da zona em relação ao polo, ela vai sendo acrescida π radianos à medida que eu vou passando para a zona subsequente, né, para o raio em relação a P mais externo. Bem, então, de acordo com os nossos cálculos, né, com as relações que nós obtivemos para a diferença de fase entre as zonas e o polo da frente de onda, nós podemos verificar que a primeira zona ela vai interferir construtivamente com a terceira zona. Elas estão defasadas de 2 π radianos. Isso vai ocorrer em relação à primeira zona e às zonas de ordem ímpar. Então, em média, a contribuição da primeira zona ela vai interferir construtivamente com as zonas de ordem ímpar e, obviamente, a primeira zona em relação à segunda está defasada de π radianos. Então, a contribuição média da primeira zona ela vai interferir destrutivamente com as zonas de ordem par e construtivamente com as zonas de ordem ímpar. As zonas de Fresnel elas têm aproximadamente a mesma área. A gente pode verificar isso facilmente utilizando a relação para o raio que nós encontramos na equação 4.9, onde o enésimo raio da zona sobre a frente de onda é igual a raiz da ordem da zona vezes o comprimento de onda da luz vezes Z, certo? Isso aqui é a equação, isso aqui para N igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Essa é a relação 4.9. Então, utilizando essa relação, nós podemos calcular facilmente a área das zonas. Vamos lá. Primeira zona, a área da primeira zona vai ser igual a π, que multiplica ρ2 ao quadrado menos ρ1 ao quadrado. Lembrando que nós estamos calculando a área, essa área aqui, ó, a área desse anel circular, certo? Então, a área da primeira zona é dada por essa expressão. Isso aqui vai ser igual a... Utilizando a 4.9, nós temos que isso aqui vai ser igual a π, que multiplica 2 vezes lambda-z, menos ρ1 ao quadrado, que é lambda-z. Então, isso aqui vai me dar um resultado para a primeira área igual a π lambda-z. Para a segunda zona seria essa região aqui, ó, entre B e C. Para a segunda zona, nós temos que a área vai ser igual a π, que multiplica a diferença do quadrado dos raios, né? Que vai ser ρ3 ao quadrado menos ρ2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a π,
que multiplica 3 lambda-z menos 2 lambda-z. Isso aqui vai ser igual a, mais uma vez, π lambda-z. E assim por diante. Para a enésima zona, nós vamos ter que a área vai ser igual a π, que multiplica ρn ao quadrado menos ρn menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a π lambda-z. Lembrando que essa relação ela me dá um resultado aproximado, mas bastante confiável, certo? Porque ela está se baseando nessa aproximação aqui dada pela 4.9. Então, as zonas de Fresnel elas vão possuir áreas aproximadamente iguais. Bem, como tomamos Z muito maior do que lambda, o fator de obliquidade ele pode ser considerado constante dentro da enésima zona de Fresnel, ou seja, dentro de cada zona eu posso considerar o fator de obliquidade como sendo constante dentro dessa zona. À medida que eu vou avançando nas zonas, à medida que a ordem da zona aumenta, ou seja, quando eu vou passando para as zonas mais externas em relação ao polo da frente de onda, esse fator de obliquidade ele vai caindo. E ele cai até o limite em que n tende a infinito, né? Quando eu tenho n tendendo a infinito, o meu fator de obliquidade ele vai ser igual a zero. Isso, logicamente, para um ângulo de observação θ tendendo a π sobre 2, ok? Então, à medida que eu avanço na ordem da minha zona de Fresnel, o meu fator de obliquidade ele vai caindo lentamente e monotonicamente até que ele iguala, ou ele se anula, né? Ele iguala a zero ou ele se anula, para θ tendendo a π sobre 2. Bem, então fazendo essa consideração, né, que o fator de obliquidade ele permanece constante em cada uma das zonas e varia à medida que a ordem da zona aumenta, nós podemos decompor a integral vista na equação 4.4 numa série de integrais sobre as zonas sucessivas, né? Então, a equação 4.4 ela vai se tornar essa aqui, ó. N de P agora vai ser dado por A, que é a amplitude da minha função de onda, que multiplica o somatório de N igual a 1, que seria a primeira zona, até o infinito, dos Fn fatores de obliquidade, vezes a integral para a enésima zona de E elevado a I kr sobre R d sigma. Então essa seria a nossa nova função de onda. Então isso aqui seria a nossa equação 4.13. Lembrando que nós substituímos, né, a integral do fator de obliquidade, né, ou seja, nós deixamos de considerar um fator de obliquidade variando continuamente e a partir de agora, nós estamos considerando um fator de obliquidade que varia apenas quando eu passo de uma zona de Fresnel para outra. E ele vai reduzindo, ele vai caindo, ele vai diminuindo à medida que eu vou considerando as zonas de Fresnel com ordens maiores, certo? Então, essa é a consideração que nós fizemos aqui. Então, tomando coordenadas polares ρ e φ no plano sigma, com origem em O, a integral sobre a zona N vai de ρn menos 1 a ρn. Como a integral não depende de φ, nós temos, bem, aqui do lado, eu coloquei as coordenadas polares para dar uma ilustrada. O
plano da frente de onda é o plano XY, certo? A integral ela não vai depender de φ, então nós podemos dizer que d sigma é igual a 2π, que seria a integral de dφ, né? Como eu vou pegar o círculo todo, essa integral vai dar 2π. Então vai ser 2π ρ dρ, certo? Lembrando que r ao quadrado vai ser igual a ρ ao quadrado mais z ao quadrado. E esse z é constante, certo? Com z constante. Então, derivando dos dois lados, nós temos que 2r dr vai ser igual a 2ρ dρ. Então, nós temos que... se 2r dr é igual a 2ρ dρ, nós temos que d sigma vai ser igual a 2π r dr. E d sigma sobre r vai ser igual a 2π dr. Substituindo esse resultado na 4.13, nós vamos encontrar N de P igual a, que multiplica o somatório de N igual a 1 até o infinito de Fn, que multiplica a integral de R n menos 1 a Rn de E elevado a I Kr, que multiplica 2π dr. 2π vai sair da integral, então nós temos que N de P vai ficar igual a 2π A vezes o somatório que multiplica a integral de Rn menos 1 até Rn de E elevado a I Kr dr. Esse tipo de integral ele já apareceu outras vezes e o resultado dele, ó, se eu tenho essa integral de E elevado a I Kr dr, né, entre um R0 e um R, isso aqui vai ser igual a 1 sobre IK, que multiplica E elevado a IKR. Deixa eu ajeitar aqui. Para esse limite, né? Entre R0 e R. Ok? Então, utilizando aí dessa identidade, nós temos que N de P vai ser igual a 2πA, que multiplica o somatório de N igual a 1 até o infinito de Fn, vezes 1 sobre IK, que multiplica E elevado a IKR, de R n menos 1 até Rn. Bem, substituindo
substituindo K por 2π sobre lambda na expressão e aplicando os limites da integral, nós vamos encontrar n de p igual a 2πa, que multiplica o somatório de n igual a 1 até o infinito de Fn, que multiplica lambda sobre I vezes 2π, certo? Aplicando o intervalo da integral, nós encontramos, né, esse termo todo vai multiplicar E elevado a IK Rn menos E elevado a IK Rn menos 1. 2π dividido por 2π dá 1. E aí a nossa relação vai ficar n de p igual a lambda A dividido por I, que multiplica o somatório de n igual a 1 até o infinito de Fn, que multiplica esse termo aqui entre parênteses, E elevado a I KRN menos E elevado a IK Rn menos 1. Bem, então continuando, nós vimos que pela 4.10 KRN vai ser igual a Kz mais Nπ. Isso aí seria a fase da minha enésima zona de Fresnel, certo? E uma outra identidade que a gente vai usar é essa aqui à direita, certo? Em que o exponencial elevado a INπ vai ser igual a menos 1 elevado a n. Essa relação ela pode ser encontrada no volume 2 da coleção Física Básica, ok? Então a gente vai aplicar essas duas considerações na expressão acima para a função de onda e vamos continuar as nossas continhas, certo? Então, pela 4.10, nós vamos encontrar, aplicando a 4.10 na equação de cima, nós vamos encontrar n de p igual a lambda A dividido por I, que multiplica o somatório de n igual a 1 até o infinito de Fn, fator de obliquidade na zona, que multiplica essa diferença, né? Que é E elevado a I. KRN vai ser I Kz mais I Np menos E elevado a I Kz mais I N menos 1 π, certo? Fecha parênteses. Agora eu vou colocar esse termo aqui em evidência e a expressão vai ficar n de p que multiplica a lambda A dividido por I, que multiplica E elevado a I Kz vezes o somatório de n igual a 1 até o infinito de Fn, que multiplica E elevado a I Nπ menos E elevado a I N menos 1 π. Agora nós vamos utilizar essa identidade. Então, utilizando essa identidade, nós vamos obter que
N de P é igual a lambda A dividido por I. Vou colocar aqui mais para cima. Lambda A dividido por I, que multiplica E elevado a I KZ vezes somatório de N igual a 1 até o infinito de Fn, que multiplica menos 1 elevado a N menos 1 elevado a N menos 1. Então, continuando, esse termo entre colchetes, nós temos aqui, ele é equivalente a menos 2, que multiplica menos 1 elevado a N mais 1. Fazendo essa substituição e multiplicando o numerador e o denominador da expressão por I, nós vamos encontrar I de P igual a 2i lambda A, que multiplica E elevado a I KZ vezes o somatório de N igual a 1 até o infinito de menos 1 elevado a N mais 1 vezes o fator de obliquidade da enésima zona. Então, essa seria a função de onda resultante no ponto de observação P. Essa expressão é a 4.15. A equação 4.15 confirma o que já havíamos observado ao calcular as fases das zonas, que as zonas de Fresnel ímpares interferem entre si construtivamente e interferem destrutivamente com as zonas pares.